Fala pessoal, uma boa semana, tudo bem? Mais uma vez, Rui Santana com você no programa Momento do Trabalho. É um prazer mais uma vez estar participando com você aí, trazendo sempre novidades relacionadas ao mercado de trabalho e proporcionando oportunidades para Guarulhos e o Alto do Tietê, né? Mais uma vez, né, um apoio do Sim Comércio Guarulhos, e aqui no Sim Comércio Guarulhos você sempre sabe, né? Você já sabe que você tem prestações de serviço de alta qualidade, como certificação digital, registros de marcas e patentes, impressões gráficas e muito mais. Visite o site www.simcomercioguarulhos.com.br. A gente já vai começar pedindo, inclusive, para você nos auxiliar nessa questão das inscrições. Chegamos a 706 inscritos. Tem melhorado, a gente fica muito feliz pela sua audiência, pelo seu prestígio, pelo seu carinho. Recomende para os seus amigos, parentes, pessoas que você conhece que estão desempregadas. Recomende pautas, curta, faça comentários. É um prazer estar com você novamente. Hoje nós vamos estar conversando, né, hoje é um dia de entrevista, com a Fátima Giglioli, né, que é a escritora, jornalista de Guarulhos, e eu vou chamá-la agora, nesse exato momento, que hoje a gente tem que falar rapidamente, trazer ela aqui, que é uma emoção estar com ela. Venha, Fátima, se aproxime. Como é que vai? Tudo bom, Fátima? Tudo bem, hein? Como é que vai? Um grande prazer estar aqui com vocês. Que legal. Bem, gente, a Fátima, eu conheci ela na Bienal do Livro. Parabéns aí pela iniciativa da Bienal do Livro aqui em Guarulhos, né? E é claro, fomos conversando, né? Ela conheceu a minha turma, né, Fátima? Exato. Inclusive, concedeu alguns livros para o pessoal ficou muito feliz com isso, né? Bacana, né? Sim, ficaram felizes, eu também. Que ótimo. Aqui no programa, a gente normalmente pede para o convidado ele comentar um pouquinho a respeito dele mesmo, né? Comentar, peraí, quem é a Fátima, onde ela mora, como é que foi, como é que surgiu a Fátima escritora? Você pode traçar um perfilzinho mais ou menos de como que é a Fátima? Eu sei do bairro que você mora, eu sei da cidade que você veio. Bom, então, eu sou de Campinas e moro em Guarulhos já há quase 20 anos. É uma cidadã honorária. Eu já me sinto um pouco guarulhense também porque me tornei escritora aqui, né? A primeira formação foi em administração de empresas. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, então eu não tinha me formado ainda, já fui faturista, trabalhei em contas a pagar, contas a receber. Depois eu fui para o câmbio, importação e exportação. Sim. E aí nessa área que eu fiquei durante anos trabalhando, já trabalhei em algumas empresas multinacionais e tal. Uhum. E era um trabalho muito agitado, né? Eu sempre tive vontade de escrever, mas não tinha tempo. E depois que eu parei de trabalhar, quer dizer, entre esse período de uma empresa ou outra, eu Sim. acabei fazendo a faculdade de jornalismo, uma segunda faculdade, que eu tinha vontade de fazer, e assim, passei por alguns jornais, mas um mercado que é muito difícil de você bastante conseguir. concorrido, a gente pode dizer. Muito concorrido, tem muitos jornalistas se formando todos os anos, né? É o famoso FOCA, é isso que chama? Eu fui FOCA do Estadão, porque eu participei do curso de extensão e jornalismo lá. Uhum. E passei em alguns jornais, Jornal Impresso, Tribuna Liberal em Sumaré, que é uma cidade próxima a Campinas. Uhum. Trabalhei numa empresa que fazia resumo dos principais jornais do dia, trabalhava à noite, né? Sim. Mas assim, acabei voltando para a minha área de câmbio e importação. Sim. E fiquei até 2016, parei, aí resolvi tirar um projeto que eu tinha da gaveta. Da gaveta, e hoje tem livros já editados, aquela Sim. coisa toda, e é um parabéns. E na verdade é uma honra, né, a gente estar trazendo ela aqui. Me diz o seguinte, o início de trabalho, a gente tem muitos jovens que nos acompanham nos cursos, né, mas não são jovens. Eu também tenho o pessoal do CTMO, e eu tenho o Washington, né, que deve estar nos vendo. Ele sempre está nos acompanhando e ele tem essa pretensão também de lançar livro, né? Ai, que legal. E me diz, como é que é esse começo aí, que a gente sabe que o começo em qualquer profissão é algo complicado. Como é que foi o início dos trabalhos? Quais as dificuldades que você encontrou? Então, para mim foi o seguinte, o meu primeiro livro é um livro-reportagem sobre o alcoolismo e foi o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Na época eu fiz artesanal, entreguei na banca assim para ser avaliada, mas eu não consegui publicar o livro na época, porque na época não existiam tantos recursos como tem hoje para você publicar um livro de forma independente. Uhum. Você tinha que ter uma editora, pagar uma quantidade grande de exemplares que na
na época eu não tinha condições. Sim. E também não tive tempo de correr atrás de editora e tal, aí deixei na gaveta. Então, depois, há poucos anos, eu tirei o projeto, refiz alguns capítulos, incluí capítulos, informações mais atuais e publiquei o livro em 2018. Muito Foi bem. o meu primeiro livro, foi uma publicação independente. A sensação foi ótima. Foi ótima? Foi a realização de um sonho. Isso é legal. Um dos meus sonhos foi realizado nessa época. Com certeza. Código 303. Deixa eu entender, então, o nome, né? Como é que é? Surgiu o nome 303, aí como é que foi o negócio? É interessante. O Código 303 era a classificação que a Classificação Internacional de Doenças dava para o alcoolismo na época. Então, eu entrevistei várias pessoas. O meu livro ele tem 7 depoimentos, incluindo um primeiro que eu coloquei depois, que foi o meu. Mas eu entrevistei várias pessoas. E uma das pessoas que eu entrevistei, que era uma dependente de álcool, uma professora que havia se aposentado por alcoolismo. E ela me contou toda a história de vida dela, e no decorrer da história ela contou, eu fui afastada várias vezes na carteira pelo Código 303. E depois ela falou, eu fui aposentada pelo Código 303. Aí esse número ficou na minha cabeça, né? Eu fui pesquisar direitinho, vi que era a classificação da época. Sim. E depois houve uma mudança, eles mudaram para um código mais específico, que é o F10. Mas esse número ficou na minha cabeça e eu achei legal colocar na capa, porque chama atenção e todos perguntam o que é. Sim. E aí no subtítulo vem uma reportagem sobre o alcoolismo, a doença da negação, porque é uma doença que tem muito preconceito em cima dela. As pessoas negam muito essa doença. Tanto quem tem a dependência, a família, a sociedade. Então é isso que eu quero trabalhar e lutar contra isso, para que as pessoas conheçam a doença. É você, então, que está em casa e está nos acompanhando, né? Hoje a temática diz respeito à questão da escritor, né? O escritor, a escritora, né? Dê uma olhadinha, né? Com certeza vai ser uma referência para pessoas que têm problema também relacionado na família, Sim. Na questão do alcoolismo. Né? Eu tento ajudar as pessoas a conhecerem a doença e ouvirem experiências de outras pessoas também. Muito interessante. Sobre os jovens, já que tem muitos jovens nos assistindo aqui, nos acompanhando com grande frequência, você tem alguma informação relacionada a essa turma? Tem aumentado, tem diminuído? Você sabe alguma coisa? Infelizmente, sim. Né? O livro ele tem um capítulo específico que fala da preocupação com o aumento de consumo de álcool entre os jovens. E isso não vem de hoje, né? Quer dizer, o livro já está escrito há bastante tempo, mas não mudou muito para hoje. Né? Infelizmente, o jovem, quando ele começa a ter uma vida social, ele se sente um pouco induzido a consumir o álcool, porque é uma coisa assim que parece que faz sucesso entre as pessoas. Então, quando o jovem é um pouco tímido, ou quando ele quer realmente se enturmar, sei lá, ele acaba, às vezes, tomando álcool em maior quantidade porque é engraçado, é bonito, é legal ser forte e consumir bastante álcool. Sim. E aí o que acontece? Quando ele vai para um show, ele não curte a banda que ele gosta, quando ele vai para conhecer pessoas, namorar, ele não consegue porque ele acaba bebendo, tem jovem que vai parar no hospital em coma alcoólico, então assim, é muito complicado isso. E atualmente é mais complicado ainda porque houve um aumento também no consumo de outras drogas. Sim. Então é uma situação muito delicada que precisa ser vista com muito cuidado. Você que está em casa, que está nos acompanhando, preste bastante atenção, né? Quem tem filho adolescente, principalmente. Sim. E se você também tiver essa questão relacionada a essa dependência do álcool, tem algum caminho? Aqui no Guarulhos você conhece algum caminho que a pessoa poderia estar seguindo? Não? Bom, existem centros, né, de atendimento à dependência, são os CAPs. Os CAPs problemas psicológicos, mas assim, o CAPS AD é para dependência de drogas e álcool, tá? Então, esse atendimento é público, é pelo SUS, eles têm uma série de profissionais que trabalham nessa área, médicos, psicólogos, assistentes sociais, que vão atender essa pessoa, essa família, né? Então, também tem o AA, né, que é uma organização do mundial, né, que Sim. apareceu também, que é muito forte nesse sentido. Então, existem várias formas que a pessoa pode procurar ajuda. O interessante é entender que ela tem um problema e procurar. Sim, aí o Google nessa hora auxilia para encontrar os endereços e o caminho correto.
correto. Sim. Pessoal, nós vamos só dar uma pequena pausa para a gente poder estar comentando. A Cleo, da Secretaria do Trabalho, nos mandou hoje de manhã, né, uma informação relacionada a uma palestra, como o nosso programa tem a ver também, né, com o empreendedorismo, né, tem tudo a ver. A oportunidade de trabalho, se a pessoa não conseguir o trabalho por algum motivo, ela pode seguir na carreira solo. E aí o Sebrae, né, olha lá, serviço, a palestra Seja um Empreendedor com Atitudes Certeiras. A palestra vai ser no dia 4, das 19 horas às 21 aqui no Adamastor, né, a gente já sabe, Avenida Monteiro Lobato, 734, no seu bairro do Macedo, ali pertinho, né? As inscrições vão estar na descrição, certo? Então você que de repente por algum motivo você acha que deve seguir pelo caminho do empreendedorismo, né? Você aproveite e participe dessa palestra do Sebrae. Segundo livro, aí você partiu para o hashtag Esse Futuro Não. Isso. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Esse já é um livro de ficção, uma distopia, que fala de um Brasil de 2040 e trata de problemas que nós temos enfrentado hoje. Então, mas é uma história, tem um adolescente e tal, que vai ter um problema de saúde e a partir dele vão sendo mostrados aspectos de um mundo que a gente não quer. Tá? Então, eu acabei escrevendo esse livro porque, primeiro, quando eu publiquei o meu primeiro livro, que era um livro-reportagem, eu acabei expondo na Bienal em São Paulo, depois aqui na primeira Bienal de Guarulhos, em 2018. E lá nós ficamos num estande de escritores guarulhenses e eu conheci a infinidade de escritores que Guarulhos tem. Que ótimo. E me aproximei de muitos deles, fiz muitas amizades nessa área, comecei a frequentar saraus, encontros literários, e aí vai afluindo, né, vai ressurgindo em você aquela vontade de escrever, de ler, né? Sim. Então, assim, todo escritor ele tem que ser primeiro um leitor, né? E aí tudo isso vai te animando, e aí você pega aquela ideia que você tem e coloca no papel e sai por aí. Né, publicando. Além desse livro, eu publico contos, crônicas, estou até me aventurando um pouco na poesia. Tá vendo, gente? Quer dizer que daqui a pouco tem livro novo no pedaço, né? Eu tenho um projeto que está em andamento de contos, mas não é só meu, é de mais 4 amigas. Tá bom, legal, parabéns, a gente fica feliz. Então, ó o toque aí para a garotada. Lê, e depois, na sequência, vai para a linha da escrita, certo? Esse é o caminho, né? Uma dúvida que eu comentava com você lá fora, a gente comentou aí, né? Eu conversei com ela primeiro, para a gente poder estar juntos aqui, sobre o papel do editor dentro desse processo. Sim. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que... o editor é o responsável pela edição do livro. Tá bom, mas e aí? Como é que é esse negócio? Como é que foi no passado? Como é que é hoje? Bom, o editor, atualmente, muitos editores apenas pegam o original que você tem e transformam aquilo num livro impresso, num e-book e tal. Contratam vários profissionais de diagramação, escolha de capa, uma série de coisas. Mas, assim, na minha concepção, o editor ele tem que ser muito mais do que isso, né? Ele tem que conhecer o escritor, saber o motivo pelo qual o escritor está escrevendo, para poder entender, ler bastante a sua obra primeiro, o que ele pretende publicar, e mostrar caminhos, tanto para cortar ou para acrescentar informações, o formato, né? Então, assim, eu acho que o editor, ele é esse paizão, assim, esse que vai e que se aproxima realmente do escritor. E hoje em dia é muito difícil isso, né? São muitas editoras, então eles trabalham muito mais na área comercial do que essa proximidade. Tem um filme que eu gosto muito que chama O Mestre dos Gênios. Ele conta a história do editor chamado Max Perkins. Ele foi o editor que descobriu vários escritores, grandes escritores da época. O Hemingway, o Scott Fitzgerald, o Tom Wolfe. E ele tem uma relação muito próxima com esses escritores, inclusive com o Wolfe, né? E é uma história assim que o protagonista é o editor. Eu gosto muito desse filme e indico para as pessoas. Tá Quem tiver interesse em literatura, uma boa dica. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem pessoas nos assistindo justamente pensando nessa possibilidade, né? Falou, poxa, que caminho nós vamos seguir? Você está dando aí todo aquele estoque que eu considero muito importante, né? E é claro que nós vamos perguntar agora, uma pessoa em casa, hoje com todos os recursos tecnológicos, que hoje tem essa facilitação, consegue de casa manter o livro, até porque você também tem aqui o e-book, né? Deixa eu comentar. Um e-book que já comenta detalhes aí disso. Como é que funciona? Bom, esse e-book ele é resultado de uma oficina que eu dei de produção, de
de publicação de livro de forma independente. Porque aí eu fui pesquisar no meu primeiro livro, eu fiz por uma plataforma. Hoje a gente tem várias plataformas na internet que te ajudam a publicar um livro. Então, qualquer pessoa que tenha um conteúdo para ser publicado, ela pode fazê-lo. De várias formas. Se ela tiver um dinheiro para investir na publicação, se ela quiser uma coisa muito complexa, ela vai procurar uma editora que vai prestar esse serviço para ela e vai cobrar para isso. Agora, se ela não tem esse investimento e quer fazer, ela tem várias plataformas que ela pode utilizar gratuitamente. Ela entra lá, se cadastra, sobe o seu texto, tem uma ferramenta que vai ajudar na diagramação, na capa, na escolha do papel, na escolha do tamanho, do tipo de letra. Então, assim, até na precificação você consegue. Então, aí, o que acontece? Você consegue montar o seu livro, você imprime você pede para demanda para você, um preço menor, para você ver como ficou, olha, se gostou, você vai, pede mais exemplares, mas quantos você quiser. Você quer fazer um lançamento pequeno, pede 20 exemplares, né? Então, assim, existe essa impressão digital hoje em dia que facilita isso. Mesmo na editora também dá para fazer isso. Existem 2 tipos de pressão. O offset precisa de uma grande quantidade. E aí, às vezes, compensa se você for pedir muitos exemplares. Mas poucos, você também tem esse caminho. E é fácil. Você só precisa ter o seu conteúdo que você queira publicar. Quer dizer, então, que se eu quiser no futuro lançar o livro, você vai me dar uma assessoria. Exatamente, é isso que eu ia falar. Qualquer profissional hoje, não precisa só querer ser escritor, mas existem muitos profissionais, engenheiros, médicos, psicólogos, professores, que têm um conteúdo para passar. Você faz esse programa que você faz, então você tem um conteúdo que você pode colocar em livro também. E isso vai ser muito fácil se você procurar uma dessas plataformas, que existem várias. Tá vendo, gente, como é bom a gente ir na Bienal? Olha só, porque conheci a Fátima, né? Ela está passando alguns detalhes, já está me inspirando aqui, de repente no futuro a gente pensar em alguma coisa relacionada ao livro. E você que está em casa também pode seguir por essa linha. Fátima, a nossa conversa está realmente muito agradável, eu tenho certeza que tem um grande interesse em relação a tudo isso, mas eu acho que eu vou te pedir para você fazer as considerações finais, porque o nosso tempo também, né? A gente trabalha em cima de um tempo. Comenta o que você acha que é necessário, deixa seus contatos, agora é com você. Tá bom. Bom, para quem estiver ouvindo e tiver algum interesse de publicar, se você tem um conteúdo para ser publicado, não desista desse sonho que eu falei. Qualquer profissional que você seja, e a leitura também é muito importante. Então, a primeira coisa é você se habituar a ler. Existe aquele preconceito, tem gente que fala assim, eu não gosto de ler. Então, eu não gosto de ler, é horrível de a gente ouvir, porque assim, não é que a pessoa não goste, é que ela não encontrou o livro certo para ela. Sempre, toda pessoa vai ter um livro que vai despertar o gosto da leitura para ela. Ela só tem que achar esse livro, tá? E ela achando, a leitura é importante para qualquer área, né? Em qualquer área você precisa ler. Então, você se habituando a isso, você vai facilitar muita coisa. E se você quiser no futuro publicar um livro, esse é o caminho. Tá vendo, gente? É isso aí. Quer deixar seu... As minhas redes, você pode me procurar em qualquer rede social, sempre com o meu nome, Fátima Giglioli. Tanto no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Em todos eles você acaba me encontrando, Fátima Giglioli, @Fátima Giglioli, encontra. Ficou fácil, gente. Agora, se tiver alguma dúvida, fácil de encontrar ela, só tirar a dúvida, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, né? Por gentileza, replique as informações relacionadas ao nosso programa para demais pessoas, nos auxilie na parte da inscrição e que você também tenha uma ótima semana, tá bom?